Olá, turma! Eu sou a professora Lúcia Cleide, professora de Ciências, e o tema da aula de hoje é sobre teorias evolucionistas. Pessoal, durante muito tempo, o ser humano ele achava que a Terra tinha um tempo curto e que os seres vivos eles não sofriam aí mudanças, E que não havia então uma transformação, uma adaptação aí futura para esse ser vivo e nem para seus descendentes, o que chamamos aí de fixismo, que não havia mudança entre os seres vivos e que cada ser era da mesma forma sempre. Mas muitos cientistas naturalistas se questionaram, será que o ser não sofre modificação? Será que não acontece alguma coisa que promova aí uma modificação? E esses foram os caminhos, que levaram até aí a evolução, tá bem? E aí, pessoal, hoje temos ideias aí mais claras, a respeito sobre essas modificações, essas adaptações, que conseguimos aí através da ferramenta chamada genética, A genética é a área da biologia que vai estudar as transmissões de características entre os seres vivos, que chamamos aí de hereditariedade, A partir do conhecimento de genes e cromossomos, nós conseguimos aí descobrir as características aí, adquiridas. Só que, pessoal, se eu contar para vocês que o evolucionismo ele já começou há muito tempo atrás, tá? Quando esses naturalistas eles começaram a ter o interesse de observar pessoas mesmo, sabe? Eles observavam aquelas pessoas que, por exemplo, ficaram doentes, ficaram um tempo aí acamadas, E quando elas voltavam, para o trabalho, eles observavam que essas pessoas, elas tinham aí, por exemplo, os membros inferiores mais finos, por ter ficado tanto tempo aí imóvel, Eles observavam também que essa pessoa tinha perdido aí força de trabalho, força muscular nos membros inferiores e também nos membros superiores, tá bem? E, gente, também acontecia, eles também observavam, o contrário. Por exemplo, um indivíduo muito magro, muito magro, esguio, que de repente começava a trabalhar pegando mais peso, ou até mesmo pensando nas pessoas aqui de hoje que fazem aí academia, Os jovens que são bem magros e resolvem entrar numa academia e começam aí o quê? Criar aí, músculos, Então, esse ser estava sofrendo adaptação, Ele estava sofrendo alguma modificação aí, certo? E aí foi que chegamos aí então no lamarckismo, Porque essa ideia toda que eu falei para vocês, essas observações todas que eu falei para vocês, surgia aí, nos primeiros conceitos de Lamarck. Por quê? O que Lamarck dizia? O Lamarck dizia que tudo que eu uso, e eu uso bem, ele vai aí ficar, pode até hipertrofiar, ou então ele vai ser uma parte do corpo mais nutrida, Ele vai ser um ser vivo aí mais nutrido. Mas e o que eu não uso, Que cai naquela lei do uso e desuso. E o que eu não uso? O que eu não uso vai atrofiar, não é mesmo? Ele estava errado pensando assim? Não, ele não estava errado. Ele estava certinho, Hoje, se você for observar, como exemplo, vamos lá pegar um cadeirante, Você observa o cadeirante, as pernas do cadeirante, ela é mais fina, tá? Ele perdeu aí músculo, Então, como não tem movimento das pernas, Porque ele não tem aí, como o sistema sensorial dele foi interrompido e ele não move as pernas, então ele vai perder força muscular, vai afinar mesmo as pernas, vai ter fraqueza, E aí, só que Lamarck, ele não ficou só aqui na lei do uso e desuso, ele falou ainda mais. Ele falou assim, olha, ele colocou aqui a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer assim,
Se, por exemplo, eu entro na academia agora, né, e eu fico forte, muito forte, os meus filhos, eles vão nascer todos fortes, entendeu? Mas, se de repente eu agora sofro um acidente, né, e perco aí uma perna, ele diz que meu filho vai nascer sem uma perna, tá bem? Ó, pessoal, tem também uma história que é bem conhecida que é das girafas, né? Que diz que o pescoço da girafa nem sempre foi tão comprido, né, como é hoje em dia, né? Segundo Lamarck, as girafas tinham um pescoço curto, né, e naquela época tinha as vegetações eram aí baixas, né, elas conseguiam alcançar o alimento para elas, né, sobreviverem. Só que conforme foi passando o tempo, os anos, né, ficou muito escassa essa vegetação que era mais baixa. Então a vegetação que era mais alta era a única alimentação ali que tinha próxima das girafas, né? Então o que elas faziam? Elas esticavam o pescoço, esticavam o pescoço para pegar aquela alimentação, para pegar, né, o que faria aí elas sobreviverem. E aí o que aconteceu? Seus descendentes já nasciam aí com o pescoço mais comprido e os outros descendentes foram nascendo cada vez mais com o pescoço mais comprido, tá bem? Isso foi Lamarck que colocou aí para nós, tá bem? E aí ele fala também que o meio do ambiente ele vai determinar a evolução também, tá? Só que com o passar dos anos, né, essa ciência ela foi continuada e Charles Darwin colocou o que chamamos de darwinismo, né? Ele falou assim, poxa, eu tenho certeza que os seres vivos, eles sofrem modificações. Não é possível que eles não sofram nenhuma modificação. Porém, eu não acredito no que Lamarck está falando. O que Lamarck dizia? Que as características adquiridas eram passadas de geração para geração. Então, essas características adquiridas, Darwin, ele não acreditava que sobreviviam aquelas pessoas, aqueles seres vivos, por características adquiridas. Então, ele foi aí analisar fósseis, né? E ele verificou que tinha alguns fósseis de alguns ancestrais, né? Que tinham estruturas parecidas com a nossa, mas estruturas maiores, sabe? Aí ele falou assim, eu acredito que, por exemplo, esse bicho preguiça, ele tinha lá ossos maiores que os bichos preguiças atuais agora, tá? E ele falava assim, eu acredito que esse bicho preguiça aqui era muito maior, né, há milhares de anos atrás, e que hoje ele é menor porque ele sofreu uma adaptação para ele sobreviver ao meio, entenderam? Então, o que são fósseis, né, pessoal? Fósseis são restos, registros, vestígios de seres que viveram aí há muitos anos atrás. Então, ele levantou essa hipótese aí, que os seres mais adaptados tinham possibilidade aí de deixar mais descendentes, assim que aquela característica, né, se mantivesse, e a adaptação que esse ser tinha garantia aí maior sucesso de sobrevivência. Isso chamamos aí de seleção natural. Isso mesmo, seleção natural. E o que é essa seleção natural? A seleção natural, a natureza, ela vai promover a seleção de características vantajosas daquele ambiente a essa característica, e essa característica tende a prevalecer. Por exemplo, vou dar um exemplo nosso aqui. Nós moramos aqui num país, né, subtropical, né, tropical, aqui é calor, tá? E de repente a gente tem que ir lá pro frio, pro gelo, tá? E igual aqueles esquimós, né, que moram lá no gelo, que eles são adaptados para sobreviver ali. Quanto tempo será que a gente ia conseguir sobreviver se a gente, de repente, não conseguisse se adaptar ali? Entendeu? Ou outro exemplo, os pinguins. Os pinguins, vocês sabem aí que eles têm que ficar num ambiente bem frio, né? Já pensou se eu pegar um pinguim e coloco ele lá na praia? E vou lá ficar com ele na praia?
num calor de 40 graus, ele vai sobreviver? Não. Entendeu? Só que assim, muitas pessoas têm a ideia assim que Darwin disse que sobrevive o mais forte, né? E as pessoas elas costumam aí interpretar dessa forma. Darwin disse que sobrevive o mais forte. Pessoal, não sobrevive o mais forte, sobrevive o mais adaptável, tá? Porque se fosse assim, os dinossauros, eles estariam vivos até hoje. Lembra lá dos dinossauros? Eles eram fortes, não eram? Só que o que aconteceu? Caiu lá um meteoro, aí matou parte da população desses dinossauros, mas ficou uma grande parte lá. E por que eles não sobreviveram? Me responde essa. Por quê? Porque assim, o ambiente ali que eles tinham, a alimentação que eles tinham, começaram a ficar escassa, tá? Moradia, fêmea, tudo começou a ficar muito escasso ali, tá? E aí eles não conseguiram se adaptar. Os crocodilos é da mesma época. Quem era mais forte, os crocodilos ou os dinossauros? Dinossauros, né? E os crocodilos conseguiram se adaptar e sobreviveram. As borboletas, gente, era da época. E a gente até chama as borboletas aí de fósseis vivos. Elas sobreviveram. Então, o que eu quero dizer para vocês é que sobrevive o mais adaptável, não o mais forte, tá bem? Então, vamos lá. Então, o que aconteceu aqui com o que Darwin quis dizer? Que ocorre uma seleção natural, o meio ambiente seleciona variações pré-existentes. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, ocorre a variabilidade de características aí, né, que a gente chama de variabilidade genética, né, que hoje já temos esse nome. Essa variabilidade, devido à seleção natural, há uma redução aí de população, né? Porque nem todos aí têm essa característica aí vantajosa, né, de se adaptar aí, né, a certos locais. Então, já vai extinguir aí bastante seres vivos, né? Metade da população já é extinta aí. Aí tem a adaptação, né? Sobrevive o mais adaptado, não é mesmo? E ele colocou isso aqui para nós. É o que nós temos até hoje, tá bem? Ó, um exemplo aqui para vocês é o exemplo aqui da mariposa lá da Inglaterra, né? Exemplos com a mariposa da Inglaterra. Ó, aqui é um tronco de árvore, tá bem? Agora vamos colocar aqui esse tronco de árvore lá na Inglaterra, né? Há muito tempo atrás, óbvio, muito tempo atrás, né? Esse tronco de árvore, ele era bem branquinho, né? Tinha muito líquen, e líquen é bom, tá, gente? Muito líquen, era tudo limpinho, não tinha poluição. Quase não havia poluição nesse lugar lá na Inglaterra. Então, os troncos das árvores eram bem branquinhas. Que cor que eram essas mariposas? Elas eram todas brancas, tá? Todas brancas. E quando os predadores vinham atrás delas para se alimentar delas, eles não enxergavam elas. Elas então se camuflavam nesse tronco de árvore, né? E aí as mariposas escuras, se elas se fixassem aí nesse tronco, o que ia acontecer? Os predadores iam ver elas, né, e iam se alimentar delas. Então, assim, nessa região só havia mariposas brancas, tá bem? Só que o que aconteceu? Né, com o passar do tempo, né, começou aí a indústria, né? Começou a parte da industrialização, né? E aí, essas usinas que surgiram lá nessa região começaram aí soltar bastante produtos, né? Tóxicos, aqueles produtos lá que deixaram esse tronco aqui escuro. Esse tronco que era branquinho antes, né? Começaram a escurecer. Então, eu não lembro o nome do produto, mas assim, os líquidos que tinham aqui desapareceram, tá? Eles desapareceram e esse tronco aqui, ó, ficou escuro, tá? Bem escuro. E aí o que aconteceu com as mariposas que viviam aqui, as mariposas brancas? O que aconteceu com elas? Elas começaram a ser visíveis para os predadores. Por quê? Elas branquinhas num tronco escuro, sujo, cheio de poluição, né? Cheio aqui de aquela ferrugem, né? Ferrugem.
Ah, eu não lembro a palavra ao certo, mas assim, esse tronco aqui, ele começou a ficar bem escuro. E aí, essas mariposas, elas foram extintas, pessoal, extintas. Porque os predadores comeram aí, né, se alimentaram delas aí, elas foram extintas. Aí muitas pessoas começaram a falar, na Inglaterra, há muito tempo atrás, né, havia mariposas brancas. E aí elas sofreram uma modificação e viraram mariposas negras, né, escuras. Não, gente, aí vocês estão indo lá para a Lei de Lamarck, onde diz que ocorre aí a transmissão das características adquiridas. Não, gente, não ocorreu a transmissão das características aí, dos caracteres adquiridos. Simplesmente as brancas foram extintas, elas morreram. E só há agora as negras, né? Tudo bem? As escuras. Tudo bem? Então, pessoal, vocês verificaram aqui que, como eu falei, algumas pessoas ainda pensam como Lamarck, né? Por que pensam como Lamarck? Porque é uma ideia fácil, né? É um entendimento muito fácil, tá? Mas assim, pensando na lei do uso e desuso, tá ok, mas pensando na lei da transmissão de caracteres adquiridos, não, tá, pessoal? Tanto que nem se usa mais, né, a lei de Lamarck. Nós só citamos porque, como eu falei para vocês, é de fácil entendimento e aí dá para comparar tudo direitinho aí com o darwinismo, né? E assim, só reforçando aqui, pessoal, de novo, os exemplos da mariposa. Com a Revolução Industrial, pessoal, com a Revolução Industrial, o que chegou na indústria? Eles começam aí liberar muitos produtos tóxicos, né? Então, tem muito carvão de fuligem e antigamente uma cidade que não tinha poluição, onde os troncos das árvores eram cheios de líquens, né? Que líquens é ótimo para as árvores eram todas branquinhas, né? Olha aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, imagine que essa mariposa aqui, ela é branquinha, tá, gente? Eu coloquei ela no contorno azul, mas ela é branquinha. Imagina que ela é branquinha aqui, ó, num tronco branco. Meu, nós não íamos conseguir enxergar. Elas iam se camuflar aqui e os predadores, né, não iam enxergar ela. Então, ela sempre estaria protegida. Agora, olha aqui uma negra, uma escura. Olha se fosse uma mariposa escura aqui, nesse tronco branco. Nossa, ela ia ficar muito visível, né? Por isso que naquela época não tinha mariposa escura, tá? Só que aí, com o passar dos anos, como eu falei para vocês, com a Revolução Industrial, muita poluição, muita liberação de produtos resíduos tóxicos aí, né? Aconteceu o quê? Aconteceu aí a destruição aí, né, dos líquens, eles não resistiram a essa poluição e foram eliminados. E aí esse tronco de árvore, imagine que o vermelho é uma cor negra aí, tá? É um preto aqui o vermelho, tá bem? Aí ele começou a ficar escuro, escuro, escuro. Olha como ficou a mariposa branca no tronco escuro, né, que seria preto aqui. E olha como ficou a mariposa escura. Ela começou a se camuflar. Então vocês perceberam que antigamente, né, alguns anos atrás, a branca ela era mais adaptada, né? Ela estava mais adaptada para sobreviver a esse ambiente. E agora mudou as coisas. Agora a escura, né, a mariposa escura, ela está aí mais adaptada a viver a esse ambiente aí, né? Que é um ambiente onde vai ter poluição e ela vai conseguir se camuflar aí nos troncos aí das árvores que estão escuras, tá bem? Pessoal, então essa foi a aula aí, né, sobre teorias evolucionistas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, entre em contato comigo para nós estarmos aí conversando, trocando mais informações. Deixem suas dúvidas também aí nos comentários, tá? Para eu estar esclarecendo aí futuramente. Vou estar aí dando a devolutiva para vocês, tá bem? Então, um super beijo, fiquem com Deus. A Pro tá aqui, ó, morrendo de saudade, tá bem? Beijo, fui, tchau!